E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparadíssima. Hoje, vamos mergulhar num tema que eu acho fascinante: o mundo dos anjos. É isso aí. E a inspiração para esse mergulho é um podcast chamado Anjo da Face de Deus. Legal. A história central do podcast é de um anjo chamado Metatron. E olha só, ele era tão radiante, mas tão radiante, que muitos até o confundiram com o próprio Deus. Nossa, que interessante. Pois é, incrível, né? Hum. E a gente vai explorar a jornada desse anjo poderoso que envolve o orgulho, arrependimento e a busca por um propósito verdadeiro. Que legal. Acho que essa história pode nos ensinar muito, né? Com certeza. Inclusive, eu queria te perguntar, o que você acha que a história de Metatron pode nos ensinar sobre o nosso lugar no universo? É uma pergunta complexa, mas eu acho que a história dele nos mostra que a verdadeira luz vem de refletir o divino, não de tentar ser a própria fonte de luz, sabe? Entendi. É como se a gente fosse um espelho, né? A nossa função é refletir algo maior do que nós mesmos. Exatamente. E Metatron, com toda a sua potência, acaba nos dando uma lição de humildade. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em se apropriar da luz, mas em servir como um canal para ela. Faz muito sentido. Essa ideia de refletir a luz divina em vez de querer ser o centro das atenções é algo que me tocou bastante. Mas, pensando bem, a gente vive num mundo tão diferente daquele dos tempos bíblicos, né? O que te faz pensar que a história de Metatron ainda é relevante hoje em dia? Olha, os tempos mudam, a tecnologia avança, mas os dilemas humanos continuam os mesmos, né? A busca por significado, o desejo de ser reconhecido, a luta contra o ego, tudo isso ainda faz parte da nossa experiência. E a história de Metatron, mesmo sendo antiga, nos convida a refletir sobre esses temas. Verdade. E essa história, na verdade, não é um caso isolado na Bíblia, né? Não, não é. A gente encontra várias outras passagens que falam sobre anjos. Por exemplo, em Êxodo 23.21, tem a menção de um anjo que carrega o nome de Deus. Sim, é uma passagem bem intrigante. Muitos estudiosos acreditam que esse anjo seja o próprio Metatron, o que só reforça a importância dele, né? Com certeza. E essa passagem de Êxodo é especialmente interessante porque nos mostra a função dos anjos como intermediários entre Deus e a humanidade. É verdade. Eles agem como mensageiros, guias e às vezes até como guerreiros, como a gente vê em outras partes da Bíblia. Pensa na história de Gideão em Juízes 6.22. Ele encontra o anjo do Senhor e fica apavorado. Acho que vai morrer. Nossa, é verdade. E tem também a história em Zacarias 3, onde o anjo guia o sumo sacerdote Josué, que era tipo o líder religioso da época. Caramba! Esses exemplos mostram como os anjos têm um papel importante nas Escrituras. E falando em anjos como guias, me lembrei da história de Moisés em Atos 6.30. Ah, sim. O anjo aparece para ele na sarça ardente e esse é o evento que marca o início da missão dele de libertar o povo de Israel. Exato, um momento crucial. E quem pode esquecer do anjo Gabriel? Ele anuncia os nascimentos de João Batista e de Jesus em Lucas 1. É verdade, momento que mudaram a história. Com certeza. É fascinante como essas histórias, mesmo sendo de outra época, ainda nos cativam tanto. É verdade. Mas é importante a gente lembrar que os anjos, por mais poderosos que sejam, são servos de Deus. Sim, sim. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 1.11 e 12, nos lembra que toda a glória pertence a Deus e a Jesus Cristo. Concordo plenamente. E essa é uma lição importante pra gente também, né? A gente pode admirar os anjos e suas histórias, mas o foco da nossa fé deve estar sempre em Deus. Sem dúvida. E essa é uma das lições que a gente pode tirar da história do Metatron, né? É. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em buscar o nosso próprio brilho, mas em refletir a luz divina que já existe dentro de cada um de nós. Perfeito. E você que está nos ouvindo, o que você acha de tudo isso? O que te chama a atenção na história do Metatron? Como você tem refletido essa luz divina na sua própria vida? Fica a reflexão. Boa pergunta. E se você quiser se aprofundar mais nesse tema, recomendo o podcast Anjo da Face de Deus. Lá você vai encontrar mais detalhes sobre a história de Metatron. Uma ótima dica. Vale a pena ouvir. E a história do Metatron é só um ponto de partida, né? O mundo dos anjos é cheio de mistérios e ensinamentos. Com certeza. Que tal a gente explorar outras narrativas sobre anjos em um próximo episódio? Tanto as histórias bíblicas quanto as de outras tradições. Seria demais. Adoraria. Combinado, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!